Oi, 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 minha gente linda! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o DR Boa. Aquele podcast para a gente ter discussões relevantes e relativas sobre tudo aquilo que a gente acha que está de interessante no momento. E nessa quarta temporada, a gente vem falando sobre a saúde da mulher 40+. Comigo, Kátia Damasceno, a sua host. E comigo, Dr. André Vinícius, o seu co-host. E nossa convidada hoje? É uma grande amiga também, faz parte do meu ecossistema de ensino, a doutora Patrícia Magier, que é ginecologista com essa visão integrativa e funcional, é uma carioca da gema com energia maravilhosa e que vai trazer, entre muitas outras coisas, uma metodologia que ela desenvolveu para uma abordagem personalizada dessa mulher 40+. Seja muito bem-vinda, Paty. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Sou mega fã do DR Boa. Ai, que delícia! Mentorada do Dr. André da Hormônios Mentor e nossa Pronto, família. tu tá bem, tu tá Já estou super em bem. casa. Tá em E falamos casa. de um assunto que eu amo, que é falar dessa saúde da mulher. Então, tô em casa. Maravilhoso. Perfeito. Você, então, é gineco e ela já me contou aqui nos bastidores, porque eu já vou contar logo. A gente teve 2 dedos de prosa e eu já vou contar. Ela falou de um método que eu já achei interessantíssimo. Método Plena. Nome perfeito, né? Perfeito! Já desperta o desejo Não, antes de eu já quero saber. ser plena. Como é que eu faço pra ser plena, mulher? Me ajuda. É justamente isso. O método pleno ele foi desenvolvido porque a gente acredita que não basta você só repor hormônio, ou só treinar, ou só fazer atividade física no sentido de quero chegar no meu shape perfeito. Se você não conseguir integrar tudo, ter uma boa alimentação, uma abordagem multidisciplinar, fazer atividade física, controlar seus hormônios, equilibrar os seus hormônios, suplementar, ver a parte da ginecologia regenerativa, que é a parte íntima da mulher, que você conhece bem. Se a gente não consegue que ela fique realmente se sentindo muito bem, com certeza vai ficar capenga de alguma coisa. Então, essa abordagem é uma abordagem de passar por cada uma dessas etapas, avaliando vitamina, suplemento, alimentação, chegar no peso com composição corporal, equilíbrio hormonal, suplementação, ginecologia. É sobre isso, é sobre a gente falar de tudo. Plena. Plena. É bem isso, é os famosos pilares da saúde que a gente vem trazendo nessa temporada inteira. Mas E o muito Plena, bem. ele é um acrônimo para alguma coisa? Ou é... Sim? Sim. Ah, sabia que tinha mais aí. Bora! Peso, L de longevidade, E de emagrecimento, N de nutricêuticos e A de autocuidado. Adorei! Bom, né? Incrível. Então vamos lá, o P de Plena. plena. De peso. controle do Peso. E aí o peso. Então vamos falar de um por um, pode ser? Com certeza. O P do peso. O peso ele tem que ser um peso ideal. O que é um peso ideal? É o peso da balança? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu comecei o tratamento com o Ribas, que é o meu nutrólogo que já veio até aqui antes de conhecer o André, e todas as vezes que eu vou lá em André também, eu subo na maquininha que eu chamo a máquina do capeta. Aquilo ali. Impedância. Viu como é que você sabe qual que é Todo a mundo maquininha? conhece. O Você terror de sabe, toda aquilo paciente. ali você já sobe assim, Senhor Jesus. Aí a gente bota a culpa em quem? É por causa da água. Tô inchada, Tô tô mexida. inchada. Foi o voo. Entendeu? Foi. Os pontos estão em julho, aquela pontuação que todo mundo joga. Deixa eu ver minha Pronto. nota. Parece estar na escola. E aí eu lembro que a primeira vez, eu sempre fui muito magra, muito. Eu pesava 47, 48 quilos, esse aí foi meu peso da vida toda. E aí a primeira vez que eu subi na maquininha do capeta, chamada de bioimpedância, deu lá 54 quilos. Eu falei, você tá doido? Moço, 54, 48, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, tinha que dar 7 quilos. Eu falei, nunca. Tá errado. Eu vou ficar enorme, vou ficar obesa. E porque eu nunca tinha, eu só pesei 54 quilos no dia de parir meus filhos, quando eu pesava 42, que engravidava, e falei, não vai dar certo isso não. Hoje eu estou com 54 quilos aí. Mas só que o quê? O quilo tá certo? O quilo não tá certo, irmã, porque é 54 quilos de bucho, entendeu? De Às banha. vezes, não, essa tal da máquina do capeta, o que acontece? As mulheres... Qual a mulher que chega no consultório, estou feliz com o meu corpo? Peso. Com o meu corpo. Meu corpo. Porque você vai falar que tá flácida. Porque a gente sabe que muda mesmo com o passar da idade. A pele, a turgor da pele não é a mesma. A questão do músculo. Então, você tem que avaliar, explicar para ela que o peso é um determinante, mas não é o único determinante. Então, a bioimpedância é importante por isso, porque você tem um espelho de como é que ela está funcionando. Então, quando chega para a gente avaliar peso, que é uma queixa que todas têm, eu tô gorda, aquela gordura abdominal que começa a acumular
lá, aquela gordurinha visceral. A gente começa a tentar desconstruir que o peso não é a coisa mais importante. Pronto, então aí o peso. Então, fala aí do peso, que não é o trem que é o mais importante. Não é o trem que é mais Porque importante. ele tem que estar o peso certo, mas ele tem que estar na distribuição corporal certa. Porque você tem alguns parâmetros, principalmente na bioimpedância, percentual de gordura. Pronto. A gente tem um percentual que é esperado, a gente tem uma massa muscular, uma massa de gordura em peso. Então, você mostra, quando você vai apresentar para ela um plano de tratamento, por isso que é diferente de você fazer uma dieta restritiva, falar, vai fazer jejum intermitente. Não, não é por aí, porque se às vezes você faz uma perda radical de peso, e ela, tô feliz da vida, senta naquela mesa de amigas, sabe? Perdi 5 quilos em 2 meses, essa médica é maravilhosa. Mas você perdeu tudo em músculo. O que vai acontecer quando voltar a comer? Engorda tudo de novo. E piora, Desidratou. Desidratou, banco perdeu a massa, ganhou uma sarcopenia de presente, que é uma doença pior ainda que a obesidade, que é mais inflamatória ainda do que a obesidade. Então, quando a gente começa a ensinar isso, o método pleno começa a fazer sentido, porque como ele é multidisciplinar, não existe a canetinha milagrosa que você até vai diminuir fome, ajuda pra caramba, é maravilhoso, mas não é só isso, porque você vai ficar escrava, e aí chega uma hora que aquilo não faz mais efeito, você começa a ter mais efeito colateral do que perda de peso, você fica sarcopênica. Então, quando você associa uma nutricionista para montar uma dieta para você, que você faz um plano de atividade física, com estratégias interessantes, até na velocidade da perda, acompanhando com a tal da maquininha do capeta. Isso. Aí a gente sabe que tá fazendo a coisa certa. E aí sim, você não só perde peso, mas como você evita o efeito sanfona, você evita o reganho e você ganha saúde. Além de que quem é a mulher que faz dieta que gosta de ficar sem comer, fica mal-humorada, fica irritada, briga com o marido. Então, quando você fornece estratégias que ela consegue perder esse peso e ela se sente bem, tipo, eu tô feliz porque eu tô entrando na roupa, eu tô feliz com o que eu tô olhando com o espelho e não se importando tanto com o ponteiro da balança, o tratamento ele dá muito mais certo, porque tem muito mais adesão. Maravilhosa. Então falamos do P. O L de longevidade e laser íntimo. São as duas. Olha aí. Porque, na verdade, a gente entende que não é toda mulher que vai se beneficiar do laser íntimo, mas a grande maioria, sim. Porque, na verdade, ele trabalha toda a questão da atrofia genital, previne urgência e incontinência urinária, e às vezes incontinências e urgência urinária mais leves, você consegue até reverter e tratar. Candidíase de repetição, você estimula colágeno, revitaliza. Então, é uma ferramenta muito interessante de ser abordada. Para aquela mulher que não precisa, a gente tem que falar também da saúde da região íntima, no sentido de hidratar, a reposição de hormônio local, para evitar que chegue a um grau de atrofia e tenha as infecções. E a questão da longevidade é no sentido de você mostrar para ela que ela pode sim envelhecer com muita saúde. Ela não precisa falar só porque estou na menopausa, porque eu estou envelhecendo, que eu tenho que aceitar que é normal da gente estar envelhecendo. E tem um detalhe super importante isso que Paty está trazendo, é que assim, saiu um trabalho no final do ano passado mostrando que a expectativa de vida da mulher vem aumentando. Isso a gente já sabe, já tem acompanhado. O problema é que a quantidade de anos com qualidade de vida em saúde não mudou. Então imagina o seguinte, até 1960 a expectativa de vida era X. Agora, nos anos 2000, a expectativa de vida é X mais 10. Mas esses 10 anos a mais que a gente ganhou em longevidade, a gente não ganhou na mesma proporção em qualidade. E isso é algo que a gente precisa estar muito atento. Exatamente. É isso que a gente precisa trabalhar muito e informar. E esses pilares, se eles não tiverem... Vou até tocar uma sineta para você de novo. Sabe que a hora que as mulheres... É muito legal isso. Inédito. É demais. Porque assim, a hora que as mulheres entenderem isso, que elas têm a liberdade do não, ela já criou filho, ela tem a maturidade, ela pode trocar de profissão, ela pode fazer tudo, ela na verdade já se conhece, ela não tem que provar mais nada pra ninguém. Mas se você não tá bem, se a tua cabeça não tá boa, se você tá deprimida, se você tá sem dormir, se você tá com a autoestima baixa, se você não se acha desejável, aquilo ali não tem muito valor, você vai viver passando o ano, tipo, gastando tempo, né? Isso. Então, acho que é sobre isso que é super importante a gente poder vir falar, vocês fazerem esse tipo de programa que isso acorda as mulheres, sabe? Toca a sinetinha, sabe? Pode tocar a sineta. Toca a sineta. As mulheres temos muito para viver, se 1/3 da vida pós-menopausa. E viver muito bem. E até às vezes melhor, porque é aquela fase que antecede a menopausa, que você trabalha pra caramba, que você não tem tempo, você não se olha, você não vai cuidar da sua saúde. Talvez com a menopausa é a hora que você voltar pro médico que você tá sofrendo. Não, o que eu posso fazer? Porque eu não quero mais sofrer. E esse médico poder falar, não, você não só não vai sofrer, mas vai viver muito melhor do que você viveu
nos últimos 10 anos que você só trabalhava, ligou o piloto automático e estava naquela automação de você achar que é normal, é da vida, é tudo corrido mesmo. Então, assim, é super interessante isso que você falou, André. Sensacional. Aí a gente vai pro Ed. Emagrecimento. Ela chega, deu um sorrisinho. Ela emagreceu bem, ela é o exemplo dela aqui. Ela deu um sorrisinho. Na verdade, eu tinha sempre um peso, estava no platô e resolvi mudar. Eu resolvi, não, tá na hora de eu aplicar em mim. Afinal de contas, né, como é que eu vou falar para os pacientes aquilo que eu mesma não faço? E aí eu comecei um programa com personal, de atividade física. Fiz uma alimentação correta, porque a gente acha que comer legume, verdura e salada é de qualquer jeito. Se for saudável, e tá tudo bem, né? É isso. E não é não, gente? Nas proporções, lembra que a gente falou aqui do banco de músculo, quantidade proteica necessária, a divisão dos macronutrientes é muito difícil. É muito difícil. E tem que fazer a sua parte de suplementação, você tem que entrar com whey, tem que fazer creatina. Então, assim, isso tudo para ajudar, porque é difícil mesmo a gente conseguir extrair com a nossa vida, de contar caloria, apesar de que hoje em dia tem aplicativos interessantíssimos. E a IA, que você fotografa teu prato, ela já calcula pra você quanto de proteína. Mesmo? Gente, não, realmente eu precicio entender de IA. Você vê que hoje os motivos são até pra comer, facilita, né? Não fazia a menor ideia. Então, a nutricionista monta lá, bom, se bobear, a IA faz até a dieta, né? Se você fizer um prompt bem feito, ela te diz, dieta para lipedema, cetogênica, tantas calorias, percentual tal, o paciente gosta de comer isso, aquilo e o outro, mas eu ainda gosto da nutricionista no meu pedido. Eu acho que é importante escutar a coisa. Aí a personalização. A personalização vai fazer algo mais genérico. Mas hoje não tem mais desculpa, né? Você hoje quando a pessoa quer fazer e tem uma orientação, ela consegue fazer uma dieta muito bem feita, no sentido de que qual a carga proteica, qual o intervalo que você faz entre as refeições, como é que é a tua rotina, se você é mais diurna, se é mais noturna. É interessante você abordar estratégias de mudar a dieta também. Às vezes você está fazendo uma determinada dieta, chegou num platô, passa a fazer um jejum intermitente, começa a diminuir a quantidade de comida depois das 4 da tarde. Então, você tem várias coisas que você pode estar fazendo para alternar e ter um bom resultado no emagrecimento. Então, foi o que eu fui fazer, fui buscar ajuda com nutricionista, com personal, que hoje fazem parte da minha equipe do Método Plena, e reposição de suplementos e vitaminas, otimização, faço reposição hormonal, óbvio, mulher na menopausa sem reposição hormonal não está viva, então basicamente é isso, e realmente eu cheguei agora, não vou dizer no meu shape perfeito, porque na menopausa é difícil, não está travadinho, na sua melhor performance. Mas estou na minha melhor performance, sim, e muito feliz, que assim, as pacientes dizendo, doutora, o que você fez? Eu pergunto se eu fiz plástica, se eu fiz, não, e nada, eu fiz o que eu vou ensinar vocês a fazerem, que isso está sendo transformador. Mas bacana. Eu acho que é assim, é a melhor forma de educar a pessoa é através do exemplo, né? Sim. Então, se você se você fez com você, e aí elas estão vendo que você traz o resultado, tem inspiração maior do que essa? Não tem. E essa tem tanta gente vendendo o resultado que não conseguiu nem para si, né? Em todas as áreas, não só nessa área de emagrecimento e dos cuidados da mulher. Mas a gente com rede social, com Instagram, não tem como. Antes e depois tá ali, né? Você não tem como enganar, não tem filtro que te bota 10 quilos mais magra. Então, e treinando, você tem que estar treinando. Quem é de verdade na rede social, exato. E a gente graças a Deus, então, vê que a gente treina, vê que a gente come, vê o que a gente estuda, vê o que a gente, na verdade, pratica. E acho que é isso, né? Você poder inspirar as outras mulheres. Muito bem. Então, aí a gente chega no N. O N é de? Nutricêuticos, que é a parte toda de suplementação. O que a gente faz de suplementação para mulher 40 a mais? E aí, otimização dos níveis de vitamina D, creatina, faço magnésio, é um queridinho, melatonina para dormir. Logicamente, complexo B, B12 para cognição. Então, mas logicamente que é importante, eu sempre falo, porque muitas chegam no consultório, abre aquela sacola imensa de potes, doutora, eu estou tomando isso, aquilo e outro, 500 fórmulas, e a amiguinha na academia falou que é legal, o personal tá vendendo, foi na loja de suplementos, nada a fazer, deu compulsão, saiu comprando tudo que tem pra frente. Chegou na viagem e foi pecando a prateleira inteira, né? Me dá um de cada aqui, gostei desse pote viajou. Acontece muito. Eu falo, calma, não é assim, você tem que ver pra você o que é importante. Talvez nesse momento a vitamina D faz sentido, mas você já tá com um nível bacana, vamos fazer uma dose de suplementação, senão você sai tomando 50 mil toda semana e acaba trazendo outros problemas também. Então, assim, a parte nutricional é muito interessante e eu faço também não só via oral, porque a gente sabe que a absorção via oral nem sempre é tão boa, poder fazer venoso e intramuscular. Então, a gente poder associar essa combinação de vias
tanto para nutricêuticos quanto para a questão hormonal, que a gente também vai dar a opção para o paciente de fazer reposição hormonal com implante, gel, adesivos. Então, a gente... Na verdade, o método Plena, ele tem um nome de uma coisa completa, mas é totalmente individualizado. Cada mulher que senta na minha frente, a gente vai analisar a necessidade dela. Então, tem mulheres que não precisam emagrecer, talvez só precisa fazer ajuste da composição corporal, e a gente não vai fazer protocolo de emagrecimento para ela. Mas toda mulher, com certeza, tem alguma suplementação a fazer, saúde ginecológica, avaliação hormonal, que talvez naquele momento ela não precise de reposição, mas na transição menopausal, que é aquela montanha-russa, e às vezes a gente começa com uma e reverte, aí depois volta a fazer reposição com uma determinado hormônio. Mas, em geral, a gente consegue otimizar e a gente usa também implantes não hormonais para também ter ação antioxidante, anti-inflamatório, que aí entra na longevidade, no sentido de você melhorar a saúde celular, melhorar aquela mitocôndria. Então, é muito amplo, mas, na verdade, estamos falando da mesma coisa, de bem-estar, de autoestima, de a pessoa se sentir muito bem e, logicamente, ter uma boa saúde. Também não adianta a gente fazer isso tudo e depois tá anêmica, tá com milhões de alterações. A ideia não é essa, a ideia é de você realmente, a gente fazer um plano estratégico de acompanhamento, que eu acho que esse é o grande diferencial do método Plena. Diferente, você vai numa consulta de emagrecimento e você prescreve o Ozempic e manda voltar daqui a 2, 3 meses, o fato de você fazer um acompanhamento mais a miúde, eu estou vendo essa paciente toda semana, então eu vejo como é que está o andamento, eu faço a máquina do capeta, eu vejo se a estratégia que está sendo usada, ela está sendo adequada, se ela está perdendo peso da maneira como eu quero, porque às vezes só quer tomar remédio, não quer fazer dieta, não quer treinar, então você não consegue... Ao olhar para ela, ao ver como é que está o desenvolvimento, a gente sabe como é que ela vai estar. A gente acompanha a parte hormonal, acompanha as vitaminas que a gente está repondo. Então, no momento em que você dá todo esse suporte, é quase que um compromisso dela com você, no sentido de eu quero realmente fazer esse tratamento. Porque se também não quiser, eu mesma dou alta. Porque não tem o menor sentido eu querer mais do que a própria... Falar isso do André, né? Eu não posso querer mais do que minha própria paciente. Então, se ela opta para fazer o gel, mas ela usa o gel um dia sim, 3 não, eu vou saber que ela vai chegar com queixas, o exame dela vai mostrar que ela não está fazendo. Não tem o menor sentido eu continuar me envolvendo, gastando energia, personalizando um super protocolo para uma pessoa que não está comprometida com o tratamento. Então, o método Plena é muito sobre parceria, é muito sobre ser guiada, muito sobre eu liderar o tratamento. É aquela pessoa que entende que ela sozinha não consegue e que, na verdade, eu estou ali do lado dela para poder dar a mão para ela chegar de um ponto A para um outro ponto B. Que legal. Bom, e aí, né? para encerrar o acrônimo, o A é de quê? Autocuidado. Ai, maravilhosa, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou. Não adianta realmente, vai lá no médico, ele faz o P, o L, o E e o N. E o A, que é a parte dela, que é o autocuidado, ela não fazer. É o compromisso que a gente faz. Você quer entrar nesse projeto, tô junto contigo, mas você vai ter que fazer a sua parte. Não adianta o remedinho ficar na prateleira, não adianta contratar o personal e mandar mensagem 5 minutos antes inventando uma desculpa, porque a gente consegue saber. Isso é importante, porque assim, estratégias de autogerenciamento, elas são fundamentais para qualquer mulher em qualquer idade. Então, você que está aqui nos assistindo, você precisa entender o seguinte: nós profissionais, nós médicos, independente, fisioterapeuta ou seu nutricionista, isso é até uma frase de uma colega, eu ouvi de uma colega da mentoria, de Lívia Cisneiro, dizendo o seguinte: nós médicos, nós somos o GPS, mas o Uber é você mesma. Então, a informação, o trajeto, o caminho e a melhor rota, nós podemos fazer por você. Mas eu não consigo ser o seu carro para te entrar no carro e fazer sair da inércia para chegar no seu objetivo. Isso é uma competência sua. Então, autocuidado, autogerenciamento e autoconhecimento são competências que competem a sua parte do tratamento. Nós, como médicos, vamos saber a parte técnica e te orientar, e te fortalecer, e te motivar e fazer o acompanhamento. Esse A também faz de acompanhamento personalizado. Bota outro A aí junto. Pois é, eu tava junto. Porque o acompanhamento personalizado é algo que faz diferença, porque reajustes de rotas também são necessários. Quando a gente lida com o tratamento de uma mulher 40+, uma mulher de transição para a menopausa, especialmente, existem tantas oscilações hormonais que, assim como
quando você está usando o seu GPS, daqui a pouco diz, eita, aqui a rota está impactada, eu vou ter que desviar. Nós médicos também precisamos identificar se alguma rota metabólica sua está impactada, se existe algo que a gente precisa fazer, desvios dessa rota, para que o objetivo de chegar no seu objetivo final, ele seja alcançado. Isso é muito, mas muito importante. Você sabe que eu faço uma analogia exatamente assim, André, eu falo que eu tenho um tapete vermelho para ela passar, mas ela não vai sair do lugar se ela não mexer os pés dela. Porque e na hora que eu vejo que também que não está funcionando, eu sou responsável por direcionar esse tapete vermelho. Agora, se o pé não andar, nada vai acontecer. É exatamente isso. Então... E eu acho que essa é a grande consciência que a gente tem que trazer hoje em dia, que a gente tenta trazer aqui com o podcast, né? É que tá tudo muito... As pessoas, eu acho que a sociedade, ela tá muito... ansiosa por resultados muito rápidos, que de preferência venham em pílulas ou que a IA faça, que não precisa fazer nada, só que a pessoa não sabe programar a IA, não sabe dar o comando e não sabe que se só tomar pílula, só pela pílula e ficar sentada no sofá comendo pó de dor de leite, não vai resolver, que tem que fazer toda a outra parte. E eu falo isso em relação a tudo, né? A gente quer resultados instantâneos para tudo. Tem gente que começa, por exemplo, lá dentro da minha empresa mesmo, já aconteceu o caso da pessoa entrar, daqui 2 meses ela perguntar, e a minha promoção? Oi, lindo, bom dia, tudo bem? Mal chegou, quer sentar na janela, né? Isso, como assim? Sabe? Então é tudo muito instantâneo, a comida é instantânea, os relacionamentos hoje em dia parece que são instantâneos. Geração miojo. Antigamente a gente entrava num casamento e falava assim, não, isso aqui tem que dar certo até o final. Hoje em dia o povo já entra assim, se não der certo, você para. Exatamente. Como é que você já entra num trem achando que vai acabar? Né? E com a relação à saúde, tá do mesmo jeito. Então, as pessoas querem as pílulas mágicas, ela acha que só dela ir no médico e pagar a consulta, ela já vai ter o resultado. Mas você sabe onde é que eu vi que mudou a chave? Que é uma coisa muito bacana. Escutar. Toda pessoa quer ser escutada. É isso. Então, quando você toca na dor, porque uma coisa você chega assim, eu quero emagrecer. Ok, mas você quer emagrecer por quê? Você começa a puxar, ou quero emagrecer, você começa a ver que, na verdade, ela tem alguma questão ou de um bullying, ou de uma rejeição, ou de alguma coisa com ela mesma, que já foi gorda lá atrás. Então, assim, quando você começa você consegue realmente chegar na dor dela, e você começa a mostrar que não é só sobre peso, é sobre todo um resto que está comprometendo ela. E depois de você tocou na dor, você fala, em que essa questão, essa tua queixa está te atrapalhando na tua performance hoje? E aí, quando você depois faz a virada, e como é que você se vê quando isso tudo sair? Fazendo esse trajeto com ela, eu consigo, na verdade, fazer ela ter vontade de se comprometer. Porque ela percebe que assim, a culpa é só dela. E no fundo, a culpa é só nossa. O fazer rápido ou fazer devagar é a gente que tomou conta e assumiu a rédea da nossa própria vida. Então, assim, quando essa mulher de 40, por ter um pouco mais de maturidade do que adolescente, que ela quer o mesmo imediatismo que aquela que é adolescente, mas quando ela é escutada e ela se escuta, que eu acho que o principal, quando você faz as perguntas corretas e ela escuta ela mesma, ela, peraí, por que eu deixei chegar nesse ponto? E por que eu tô desse jeito? E você descobre que você levou anos, por que você quer que agora resolva tudo em um mês? Não vai acontecer. Você tem que ter todo um processo de desconstrução para poder até se acostumar, se visualizar de como você poderia estar. E aí, é nesse momento que eu sinto que vira a chave e o compromisso vem. Aquela que vem já com a hora no relógio, peraí que eu estou em reunião, eu estou olhando o celular durante a consulta, ela quer a resposta imediata e essa eu vou ser mais uma que vou passar na vida dela e que ela não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, acho que muito tem a ver com escuta, tem a ver com você se conectar com a pessoa, você tem que realmente olhar pelos olhos dela como ela está vendo o mundo e entender em quem vale a pena você investir realmente em tratamento e em quem não. Essa realmente, ela está buscando outro tipo de médico que não se encaixa na minha forma de abordar. Isso a gente vê toda hora com reposição hormonal, né? Já senta na nossa frente, morre de medo, aí você começa a puxar, porque a mãe falou que vai dar câncer, então ela vai lá para ficar te desafiando, ficar te testando. Não vale nem a pena. Tem coisas que a gente já sente, tem que respeitar a pessoa que está sentada na nossa frente, né? Super. Eu sempre digo, né? Quando você quer a minha ajuda, eu sou a melhor pessoa para te ajudar. Quando você não quer, seja porque não é o seu momento, ou porque você não se conectou comigo, eu sou a melhor pessoa para te respeitar, que essa é a tua vontade e a minha também. Porque a gente também precisa definir quem é que a gente quer doar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço, o nosso cérebro. Então, assim, isso é uma relação de que a gente sempre fala, né?
Alinhamento de expectativas é uma coisa importantíssima em qualquer relacionamento. Então, na relação médico-paciente tem que haver alinhamento de expectativas, porque não existe aí sempre assim, você é o salvador da pátria. Opa, nem sou seu guru, nem sou o salvador da pátria, nada. Vamos olhar, vamos ver se funciona, e se não funciona, tudo jóia. Vamos reavaliar e talvez seja melhor com outra pessoa do que seria comigo. E tá tudo certo, né? A gente precisa ter essa capacidade de doação, de entender o que é, até onde vão os teus limites e até onde a pessoa está disposta naquele momento realmente protagonizar a história da vida dela. Às vezes não é aquele momento e tudo certo. Agora, então, quando é fantástico, aí é né? incrível. Aí quando aí é incrível. aquele abraço que a gente recebe, doutor, você me resgatou, você isso é uma coisa de louco. Aí faz valer toda a pena, tudo que a gente faz, toda essa energia, tudo que a gente estuda, tudo que a gente leva, tudo que a gente escuta, só por aquele abraço. É aquilo que nos move, aquilo que nos emociona, aquilo que nos toca. Você realmente tem capacidade, com o nosso conhecimento, com a nossa acolhida, de transformar vidas. Isso é medicina, né? Eu amo. O salário emocional que dinheiro não paga, nem compra. A minha mãe, ela teve um AVC recentemente, né? E aí, quando ela fez a tomografia, a ressonância, deu que a área da perna esquerda dela não ia mais mexer. E aí a gente pegou uma neurologista em Brasília, referência, assim, doutora Letícia Rabelo, maravilhosa, ela e o doutor Carlos Uribe, que ajudaram muito a minha mãe. E aí no dia, aí ela teve AVC no sábado, aí ficou ali hospitalizada uns 5 dias. Quando foi na quinta-feira, ela mexeu o braço. Ela estava toda paralisada do lado esquerdo, né? Aí mexeu o braço, foi uma alegria. Quando ela mexeu a perna, gente, eu não sabia quem que estava mais feliz, porque a médica, ela ficou tão feliz, genuinamente feliz, com a recuperação da minha mãe, mas eu acho que ela ficou mais feliz que eu, que a minha mãe e que meu irmão junto, de tão feliz que ela ficou de ver que o tratamento estava dando certo ali, sabe? Então isso é muito legal na medicina, a gente eu falo a gente porque vocês são médicos, mas a gente do lado de cá vê quando um médico torce junto contigo, que ele abraça o tratamento junto contigo, que ele não deixa você desistir ali junto contigo, isso é muito legal. Por exemplo, o meu personal trainer, cara, ele me manda mensagem todo dia. O meu também. Todo dia. Eu tô viajando, ele tá me mandando mensagem. Já foi hoje? Fala, garota, como é que estão as coisas por aí? Eu, oi, prof, tá corrida a minha vida. Ele, não, mas você tem que dar um jeitinho de ir ali, nem 20 minutos. Então, quando você tá em qualquer... E eu tô falando do personal, porque pra mim é uma jornada. Foi muito difícil esse negócio de ir pra academia. Pra mim também. Uma tortura aquele lugar ali. Kátia, você não tem noção. Tenho, eu tenho. Não, mas também eu falava, todas as mulheres que sentavam na minha frente, eu falava, tem que fazer atividade física. Eu na maior cara de pau aqui, enrolando pra caramba. Assim, nunca foi minha paixão. Mas fui por disciplina, fui por necessidade. E chegou uma hora que eu falei, não, é muita cara de pau minha. Fica falando que tem que fazer atividade física, fazer alimentação. E eu mesma não fazia. E procrastinando, tipo, não tem tempo, eu tenho que estudar, e tem que assistir aula. Tem sempre uma aula atrasada, sempre, né? A plataforma só enche de aula pra gente assistir da nossa mentoria. Isso e curso que a gente faz, e atualização. A gente não para, né? A gente vai deixando a academia, amanhã vai, final de semana. Eu era desse time também. Gente, aquela caminhadinha, final de semana eu vou dar aquela caminhada, que caminhada não é exercício físico. É meio de locomoção. Aí eu falando isso, eu falei, meu Deus do céu, a cara de pau aumentando. Eu falei, não, chegou uma hora, eu falei, e assim, como eu não gosto, eu falei, se eu não botar um personal que vai na minha casa, porque eu faço na academia na minha casa, eu chego do consultório, boto a roupa, e não posso pensar, porque se eu pensar 2 vezes, eu vou ter uma desculpa, não. Hoje eu trabalhei muito, hoje ela tem que assistir não sei o quê. Mas é isso. Mas depois que vai, é ótimo, Mike, dá uma preguiça, dá. Então eu super entendo quem não gosta. Mas então, assim, tem coisas que eu acho que a gente vai pela dor, porque tá uma dor latente. E tem coisas que eu acho que vai mais no mental do que no físico. Então, por exemplo, a academia. Eu tô indo porque eu tô tendo a consciência aqui dentro do podcast mesmo da importância do exercício físico, que cada convidado que vem aqui é uma aula. A André tá aqui do meu lado também todo dia. Já malhou hoje, é o personal de um lado e ele do outro. Eu falo, mas que inferno vocês. Eu vou fazer esse negócio, nem que seja pra... Ele posta ainda todo dia. Já pagou o boleto. Disciplina. Bota aquele banco com os músculos ali. Eu olho pra aquele e falei, meu Deus. Não, e eu coloco, porque eu acho que meta pública te estimula mais. Então eu digo a minhas pacientes, meta pública, bora. Todo dia no grupo Ginemusa, bora, cadê a sua? Publica a sua que você foi também. É isso aí. E aí uma outra vertente que eu peguei
Porque a atividade física eu fui, cara, tem que ir por obrigação, então eu vou ser radical. Vai todo dia, paga caro, que é pra poder doer no bolso, porque tem que doer em algum lugar. Entendeu? Aí tava doendo no meu corpo físico, tá doendo no meu bolso, porque o dia que eu não vou, eu falo, ai, não fui, ai, tem que ir. É academia, é... Pronto. E uma outra atividade que eu fiz, uma outra coisa que eu fiz pro meu não pro meu biotipo, mas assim, pro jeito que eu sou, da maneira que eu sou. Não adianta você virar pra mim e falar assim, eu tenho que fazer o P, o L, o E, o N, o A, tudo num dia só. Fala, não, mulher, calma, é muito radicalismo de uma vez, calma lá. Então, o que eu consigo fazer agora? Então, agora eu consigo fazer academia. Aí eu peguei o hábito da academia. Aí agora, minha meta agora é tirar Coca-Cola, que já tem, hoje faz 3 dias, eu tô igual a... Mas é super importante eu vou fazer o Cocólicos Anônimos. Mas conta do seu de acordar mais cedo e também. É esse aí que eu vou falar agora. Pronto, aí a Coca-Cola tem 3 dias. Aí tem um convidado aqui que veio. Eu falei, não vou conseguir tirar pra sempre. Então, vou tomar no final de semana. Igual quando era criança, que era só final de semana. Então, não precisa ser radical. Tá. Então, não precisa ser radical em tudo. E aí, uma coisa que eu fiz com as minhas amigas, eu sou muito noturna, eu funciono muito à noite. Vespertina tardia. Pronto, aprendi essa aqui também no podcast. E acordar cedo, pra mim, é muito difícil mesmo. E eu falei, mas então, vamos só, eu acordo tranquila, 10 horas da manhã. Uau. Tranquila da minha vida. É o meu horário. Aí eu falei assim, mas aí se eu acordar às 8 da manhã, é muito difícil pra mim. Falei, não, eu arranjei um jeito. Eu falei, todo dia eu vou acordar 1 minuto mais cedo. Bota o despertador só 1 minuto mais cedo. Porque aí não é radical. Todos os dias eu estou acordando 1 minuto mais cedo. Tá de boa, né? E em 2 meses eu vou estar acordando às 9 da manhã. Em 4 meses, quem sabe eu chegue às 8 horas aí da manhã. Mas é 1 minuto por dia. Isso. Não precisa ser 2 horas num dia só. Entendeu a diferença? Sim. E às vezes é isso que o pessoal de casa tá precisando aí também. Então não tem que fazer tudo de uma vez, minha filha. Exatamente. Aí você tem que fazer nutracêutico, tem que fazer a caminhada, tem que fazer a alimentação. Otimiza, não, calma. Escolhe um. Entendeu? Eu escolhi academia. Aí eu falei, dei conta. Agora eu preciso fazer mais um outro. Alimentação, vou mudar tudo de uma vez? Não. O que é o piorzinho? A Coca-Cola. Então, vamos tirar todo dia? Não, vamos deixar o afetivo aqui no final de semana, por favor. Para chegar na sexta-feira eu tomar uma coquinha. Eu nem sou da cerveja, uma coquinha. Aí o acordar. 1 minutinho por dia. Então, aos poucos, a gente vai fazendo... Você vai fazer os teus combinados. E vai ter gente que não sai caro. Vai ter gente que é do radical. Então, a gente também precisa saber o que funciona pra gente. Tudo que é tudo ou nada tá fadado a dar errado. Porque a pessoa desiste. Quando ela vê que ela não dá o tudo, ela fala, isso não é pra mim. E aí, até ela resolver tomar a decisão de tentar fazer alguma coisa diferente, a gente passaram 2, 3, 5 anos. Então, eu acho que o individualizado é exatamente isso. Você entender o momento da pessoa, o que eu posso te ajudar nesse momento. Então, se, por exemplo, a questão é hormonal que está pegando mais, é o que o André fala, às vezes, tudo não terás, né? Exatamente, então, assim, hoje o que mais te incomoda? Vamos por prioridade, vamos ajustando. Aí você vai dando certo, vem um reforço positivo. Poxa, eu dou conta, eu consegui. O teu negócio, você tá acordando um pouquinho. Não tô sofrendo, tô conseguindo performar legal. Quando você olhar, já só meia hora se foi. Que seria um desastre. Só de você pensar que vai acordar meia hora mais cedo, você já vai dormir preocupada. Hoje mesmo, para acordar às 5h30 da manhã, acordei 2, 2h30, 3, com medo de perder a hora. A gente fica, né? O cérebro da gente é meio condicionado. Então, assim, se a gente acomoda, tem tudo para dar certo. Eu também sou super favorável a isso, certíssima. Eu sempre transformo as grandes metas em metas pequenas, atingíveis. Isso é o método SMART, né? Das metas atingíveis, mensuráveis. Que é importante você fracionar essa coisa grande em pequena, te dá pequenas vitórias, e pequenas vitórias te dá dopamina para a próxima. Né? E tem uma coisa interessante, quando você começa a fazer qualquer mudança de hábito de vida, essa mudança precisa permanecer por um período mínimo de 90 dias para que ele seja incorporado como próprio. Então, você vai ter que antecipar 1 minuto, 3 meses para aquilo realmente incorporar. Parar de tomar refrigerante 3 meses para aquilo depois incorporar. Então, são etapas que precisam ser feitas para você poder incorporar aquilo como realidade. O que eu acho legal da meta também é que a meta é palavra dada, né? Aquilo que a gente, na verdade, a gente se compromete a estar fazendo. Então, peraí, se 3 meses está muito longe, faz o primeiro mês, depois quando já foi para o segundo. Isso é muito legal também. Isso é uma coisa que eu converso muito com as minhas pacientes, que você quer mudar?
você tem dificuldade, mas eu tô aqui para te ajudar. Então, vamos fazer, semana que vem tá aqui, qual é a sua meta, qual é o seu comprometimento? Vai treinar 2 vezes na semana? Então, maravilha, cumpre, que aí eu vou te cobrar na semana seguinte. Isso funciona, porque a gente vai trabalhando o cérebro da pessoa e cada vez que ela vai conseguindo, quando ela vai ver, o resultado foi exatamente com você acordando mais cedo. É bem legal. Assim, e aí você está falando dos combinados que você faz com as pacientes, né? Eu defendo muito isso. Eu falo, relacionamento é a arte de fazer acordos. E aí, muitas vezes, a gente negligencia os acordos que a gente faz com a gente mesma. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse olhar para a sua história, Patrícia, e voltar em algum momento da tua jornada lá atrás, para fazer algum tipo de combinado com você mesma. Tem um monte, jura? Escolhe um. Que momento da sua vida você voltaria? Que combinado você faria? Que eu faria de novo. Eu, com certeza faria medicina, seria médica. Esse é o combinado inegociável. Ser mãe. Eu acho que ser mãe também é uma coisa que eu com certeza faria. Legitimava o que eu fiz. O que eu não faria, assim, que eu, diferente, com certeza... fui sedentária há muitos anos. Na verdade, assim, eu na adolescência eu fazia atividade física e com a faculdade, a desculpa de plantão e um monte de coisa, acabei parando, fiquei anos parada e voltei há pouco. Outra coisa combinado que eu amava, eu vejo você, André, você não imagina, tocar piano. Eu toquei piano durante muitos anos, eu toquei piano clássico. Quando eu fui para a faculdade, também parei de tocar. Quando eu fui morar sozinha, eu comprei um teclado, aí tenho teclado até hoje, então, mas também já deve ter uns 2 anos que eu não toco. Então volta, porque aí o cérebro deixa de novo. Não, pois é, quando eu... Foi o desafio de adulto, aprender a tocar um instrumento que nunca aprendi. Não, mas é malandragem, porque assim, eu tocava muito, eu tocava audição, fui convidada para conservatório e tudo, tocava clássico, depois fui tocar moderno. Tem uma coisa assim, aquela coisa que você olha para trás, que a gente dava desculpa do tempo, né? Mas que com certeza eu não deveria ter largado. Eu falaria isso pra mim. E o resto não. O resto, claro que a vida é cheia de acertos e erros, mas eu acho que os erros não são erros. A gente na verdade, o erro é aquilo que fez a gente ver como é que a gente precisou daquilo para poder crescer, para poder evoluir. E eu sou muito orgulhosa, assim, da minha história, no sentido de... Não é fácil, para ninguém é fácil, né? Se começar a falar um pouquinho, eu tenho um filho que é especial, ele é autista... enfim, já me separei, já voltei, então, sou mulher como todas que sentam aqui na minha frente, com erros, acertos, vitórias, e todas elas fazem parte da minha história, então, na verdade, assim, arrependimento, esses dois sim, se eu pudesse falar, poxa, não devia ter parado da atividade física, não devia ter parado de tocar piano, são coisas que hoje são resgates que, na verdade, são muito bons, são muito bacanas. Tanto que o teclado eu não tirei, não, tá lá. Não toco, mas tá lá paradinha. Mas assim, eu acho que a gente tem que olhar pra trás e ver o que a gente... ter orgulho do que a gente fez, sabe? Que legal. Que legal. Muito bom. Esse foi mais um DR Boa com essa convidada sensacional, minha querida amiga, doutora Patrícia Magier. Paty, essa câmera aqui é sua. Deixa aqui suas redes sociais para pessoas que querem conhecer mais o Método Plena, como é que te encontra, enfim, todos os canais Primeiro, aqui. Primeiro, quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês. Foi incrível, maravilhoso. Nosso bate-papo passou num segundo, eu nem vi. Pois é. Verdade. Falar da saúde muito rápido, gente. Falei aqui tremendo, nervosa, né? Maravilhoso. Mas assim, foi uma delícia bater o papo. Ficaria aqui mais uma semana conversando. Que bom. Mas quem quiser me encontrar, tem no Instagram, @DRA, Patrícia Magier. Adoro a minha persona é tratar mulheres, sou ginecologista raiz de formação e falo de reposição hormonal, falo muito do meu método Plena, o que me transformou e o que eu posso transformar. E o meu recado para vocês é, não se acomodem, tomem a decisão que precisa ser tomada, porque nunca é tarde. Perfeito, maravilhosa. Se você está nos acompanhando aí pelo Spotify, já se inscreve aqui no canal e nos avalia com 5 estrelas. E se está nos acompanhando aí pelo YouTube, também se inscreve aqui no canal DR Boa e compartilha. Compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp, especialmente nos seus grupos de mulheres 40+, para que elas possam aprender com a doutora Patrícia Magier sobre como ser plena na menopausa. A gente espera vocês aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.